Você já se perguntou até onde uma pessoa pode chegar quando o desejo de vingança se une à magia negra? Neste vídeo, mergulharemos em uma história envolvente e sombria que revela os segredos de uma cidade pequena, onde as injustiças do passado se entrelaçam com rituais obscuros e traições devastadoras. Prepare-se para uma narrativa que explora a transformação de Larissa, uma mulher marcada pela dor, que decide enfrentar aqueles que a feriram de maneiras inimagináveis. Atenção! Você não vai querer perder um único detalhe dessa jornada repleta de reviravoltas. Cada palavra é um convite para refletir sobre o impacto da vingança e os limites que podemos cruzar em busca de justiça. Você está pronto para descobrir como a magia negra pode moldar destinos e alterar vidas para sempre? Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like. Sua interação é fundamental para que mais pessoas conheçam essa história impactante. Agora, ouça atentamente, pois cada nuance desta trama revela lições profundas sobre o amor, a dor e o que realmente significa ser humano. Vamos juntos desvendar esse mistério. Eu sou Larissa, e não revelarei a região onde vivo, pois a sombra do meu passado ainda me persegue. Aos 6 anos, fui vendida como empregada a um fazendeiro cruel chamado Nestor. O que deveria ser uma vida de inocência se transformou em um pesadelo interminável. As humilhações físicas e psicológicas que sofri foram me moldando, tirando cada pedaço da criança que eu era. Com 12 anos, minha inocência foi arrancada de mim em um ato de violência que nunca deveria ter ocorrido. A fazenda era um lugar tenebroso, e a única luz que encontrava era a presença de Clara, uma das empregadas. Ela, que não pôde ter filhos devido a um ato abominável de Nestor, tornou-se minha mãe, meu abrigo. Clara me protegia, mesmo sabendo que sua própria vida estava à mercê da crueldade daquele homem. A vida na fazenda era um ciclo de dor e desespero, mas a chegada de Manuel, um peão recém-chegado, trouxe uma esperança inesperada. Ele se compadeceu da minha situação e, ao se apaixonar por Clara, decidiu ajudá-la a me libertar. A relação deles floresceu em um amor que desafiava as trevas ao nosso redor, e suas palavras de coragem me deram a força que eu precisava. Aos 18 anos, finalmente consegui fugir daquele inferno. Mas a liberdade não veio sem um preço. Aos 21, a notícia da morte de Clara caiu sobre mim como uma tempestade, e Manuel havia desaparecido. Busquei justiça, mas a sociedade ignorou meu clamor. Foi então que avistei um cartaz em um poste, anunciando o Sr. Marcos, um feiticeiro de magia negra. Em um momento de desespero, raiva e uma sede insaciável por vingança, procurei por ele. Marcos me prometeu poder e justiça, e em um ritual sombrio, transformei meu sofrimento em força. O ritual foi intenso, carregado de uma energia que eu nunca soube que existia dentro de mim. Com cada palavra proferida, eu sentia a vida de Nestor se esvaindo. Ele, que havia sido carrasco, agora se tornava a vítima. O veneno que ele espalhou ao longo dos anos se voltou contra ele, e vi, com um sorriso cruel no rosto, seu corpo se contorcer em agonia, engasgado em sua própria violência. Os filhos de Nestor, que tanto se beneficiaram de sua crueldade, ficaram sem um tostão. A vingança estava completa, mas a liberdade que eu esperava não veio. A escuridão que eu abracei para obter justiça me consumiu de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Agora, sou apenas um eco do que um dia fui, presa em um ciclo de vingança e dor, mas finalmente livre das garras de Nestor. A fazenda foi o palco de uma infância condenada, onde cada dia parecia uma eternidade de dor e sofrimento. Desde o momento em que Nestor me comprou, aos 6 anos, o mundo que conhecia se transformou em uma prisão. Acordava cedo, antes do sol nascer, e era forçada a trabalhar-nos na casa, carregando peso além das minhas forças infantis. As horas se arrastavam sob o olhar impiedoso de Nestor e seus filhos, cujas maldades eram tão profundas quanto os sulcos que eu cavava na terra. Eles se divertiam às minhas custas, fazendo piadas cruéis, e muitas vezes eu voltava para o pequeno cômodo onde dormia com o corpo marcado por agressões e a alma dilacerada. O medo era meu único companheiro, um sussurro constante que me lembrava de que qualquer erro poderia significar uma punição severa. A única luz em meio à escuridão era Clara, uma mulher que, apesar de suas próprias cicatrizes, se tornou minha protetora. Ela também havia sido vítima de Nestor, e sua dor era evidente em cada olhar cansado e em cada gesto de carinho que me oferecia. Clara me ensinou a encontrar pequenos momentos de alegria nas tarefas diárias, como quando colhíamos flores no campo ou quando ela me contava histórias de tempos melhores. Era um refúgio em meio ao caos, uma esperança que eu não sabia que precisava. Ela me encorajava a ser forte, a não deixar que Nestor e sua crueldade me definissem. Quando os filhos de Nestor me maltratavam, Clara estava sempre ao meu lado, pronta para intervir, mesmo que isso significasse enfrentar a fúria do patrão.
A bondade dela era um bálsamo em meio ao sofrimento, um lembrete de que eu não estava sozinha. No entanto, a vida na fazenda não era feita apenas de pequenos momentos de alívio. As maldades de Nestor eram incessantes, e a cada ano que passava, eu via minha infância sendo surrupiada diante dos meus olhos. Com 12 anos, a violência que eu temia se concretizou de forma brutal. O ato que me marcou para sempre não foi apenas a perda da inocência, mas a destruição da minha essência. Clara, ao ver minha dor, tornava-se cada vez mais determinada a proteger-me, e em suas palavras havia um amor que transcendeu a dor que ambas sentíamos. Ela se tornava minha mãe, meu porto seguro em um mar de tormenta. Eu sabia que, enquanto Clara estivesse ao meu lado, ainda havia uma faísca de esperança, mesmo que a escuridão ao nosso redor fosse sufocante. Nossa conexão era um fio delicado de amor e resistência que mantinha a humanidade viva em um lugar onde a crueldade parecia reinar suprema. Clara usou sua sabedoria e experiência para me proteger da violência de Nestor. Ela conhecia bem a natureza cruel do patrão e, por isso, adotou uma abordagem cuidadosa. Primeiro, Clara se tornou uma aliada constante, sempre presente para defender Larissa quando Nestor ou seus filhos a ameaçavam. Ela arranjava maneiras de desviar a atenção deles, criando distrações ou se colocando entre mim e qualquer potencial agressão. Além disso, Clara me ensinou a ser astuta e a reconhecer os sinais de perigo. Com delicadeza, ela alertou sobre os momentos em que Nestor estava mais irritado ou propenso a agir com violência, permitindo que Larissa se escondesse ou se afastasse. Clara também tentou fortalecer a autoestima da menina, lembrando-a de que ela era mais do que o que Nestor fazia com ela. Esse apoio emocional ajudou Larissa a resistir à opressão, mesmo quando a situação se tornava insuportável. Finalmente, Clara frequentemente compartilhava histórias de resistência e coragem, inspirando Larissa a sonhar com um futuro além da fazenda. Elas criavam um laço forte, onde o amor e a proteção de Clara ofereciam um abrigo emocional vital. Esse vínculo se tornava uma fortaleza contra a violência, permitindo que Larissa mantivesse uma pequena chama de esperança acesa, mesmo nas horas mais sombrias. Os dias na fazenda eram um ciclo interminável de trabalho árduo, e eu, como empregada de Nestor, não tinha descanso. Acordava antes do sol, com o canto dos pássaros sendo abafado pelo som do meu coração acelerado. As tarefas domésticas eram muitas: varrer o chão, lavar roupas em um tanque muito maior que eu e cozinhar para a família do fazendeiro. Cada movimento meu era observado, e os filhos de Nestor estavam sempre à espreita, prontos para fazer uma piada cruel ou me colocar em uma situação difícil. Eles encontravam prazer em minha dor, em ver como eu tremia ao ser chamada. A cada erro, mesmo que fosse insignificante, eu sabia que a punição viria, e isso era o suficiente para paralisá-los de riso. Havia um dia que ficou gravado na minha memória, um dia que transformou meu medo em pavor absoluto. Eu estava na cozinha, tentando preparar o jantar, quando um dos filhos de Nestor decidiu que era hora de se divertir às minhas custas. Ele entrou na cozinha e começou a bagunçar os ingredientes, jogando farinha no chão e derrubando panelas. Eu pedi que ele parasse, mas isso apenas fez com que ele risse ainda mais. Os outros se juntaram a ele, e em questão de minutos, a cozinha se transformou em um caos. O medo tomou conta de mim, e eu sabia que, independentemente do que acontecesse, a culpa cairia sobre meus ombros. Quando Nestor chegou e viu a cena, a fúria dele se voltou contra mim. Fui punida severamente por algo que não era culpa minha, e naquele momento, meu mundo desmoronou. A dor física era intensa, mas a dor emocional de ser tratada como um objeto, como uma coisa sem valor, era ainda mais devastadora. Foi nesse cenário de desespero que Manuel chegou à fazenda. Ele era um peão novo, e sua presença era como um sopro de ar fresco em um ambiente sufocante. Quando o vi pela primeira vez, uma mistura de esperança e temor tomou conta de mim. Eu me perguntei se ele também se tornaria mais um que se divertiria com meu sofrimento. Mas, ao contrário dos outros, Manuel parecia genuinamente preocupado. Ele me observava de longe, notando as marcas e os medos que eu carregava. Sua bondade contrastava completamente com a crueldade dos filhos de Nestor. Com o tempo, ele começou a se aproximar, oferecendo palavras de conforto, em momentos furtivos, me encorajando a não perder a esperança. Sua presença me deu uma nova perspectiva, uma visão de que talvez, apenas talvez, existisse uma saída para a prisão em que eu vivia. Manuel se tornou uma luz em meio à escuridão da fazenda, e sua bondade se estendia além do que eu poderia imaginar. Em segredo, ele começou a ensinar Clara e a mim a ler e escrever. As aulas eram furtivas, escondidas entre as tarefas diárias, mas para mim, cada letra que aprendia era como um pequeno pedaço de liberdade. Ele trazia cadernos e lápis, e suas palavras eram como magia,
abrindo portas para um mundo que eu nunca havia conhecido. Clara, com seu amor maternal, também se dedicava a aprender, e juntas, nos sentíamos como duas crianças redescobrindo a vida. Ao final de cada sessão, Manuel nos dizia que a educação era nossa melhor arma e que, um dia, eu poderia até me tornar uma doutora. Aquela ideia parecia tão distante, quase irreal, mas a esperança que ele plantou em meu coração começou a florescer. Os dias passavam, e o conhecimento que Manuel nos proporcionava se tornava um refúgio em meio à dor. Aprender a fazer contas significava que eu poderia, de alguma forma, controlar meu destino, mesmo que em um futuro incerto. Cada vez que escrevia meu nome em uma folha de papel, sentia como se estivesse reivindicando uma parte de mim que Nestor tentava apagar. As aulas eram um sopro de ar fresco em um ambiente que frequentemente se sentia opressivo. Manuel sempre dizia que o conhecimento era o caminho para a liberdade, e, em meio a tudo que eu suportava, suas palavras ecoavam como um mantra em minha mente. Ele me fazia acreditar que havia algo mais além da fazenda, um mundo onde eu poderia ser quem quisesse. Finalmente, ao completar 18 anos, a oportunidade que tanto esperei chegou, e eu estava prestes a escapar daquela vida. Um descuido de Nestor, o momento em que ele se afastou da fazenda por uma reunião com seus amigos, se transformou em minha chance. Com o coração acelerado, peguei o que consegui, em um ato de coragem, deixei a casa que havia sido minha prisão por tanto tempo. Cada passo que eu dava em direção à liberdade era um passo em direção ao futuro que Manuel sempre sonhou para mim. A grande cidade me aguardava, com suas luzes e promessas, e eu sabia que estava prestes a escrever uma nova história, em que eu não seria mais a vítima, mas a protagonista. Ao chegar à cidade, tudo parecia um turbilhão de novas sensações e possibilidades. Consegui um emprego como faxineira em um pequeno escritório, onde o cheiro de papel e o som dos teclados se tornaram parte da minha nova rotina. No início, a vida era dura. Eu trabalhava longas horas, e o cansaço era constante. Mas havia algo de diferente ali. As paredes do escritório não eram feitas de barro e madeira, e as pessoas ao meu redor não tinham a crueldade que eu conhecia. Uma de minhas chefes, uma mulher de coração generoso, logo percebeu a determinação em meus olhos. Ao ouvir minha história, ela se compadeceu e me ajudou a alugar uma casa modesta, além de me matricular na escola. Era o primeiro passo de muitos que eu precisava dar, mas cada um deles me aproximava mais do sonho que Manuel havia plantado em meu coração. Com o apoio de minha chefe, comecei a vencer pequenas etapas na educação. As aulas eram um refúgio, um lugar onde eu poderia me reinventar e deixar para trás as sombras do passado. A cada nova conquista, como ler um livro inteiro ou passar em uma prova, sentia que estava mais próxima de me tornar quem sempre sonhei. A vida não era fácil, mas a luta que enfrentei na fazenda me preparou para qualquer desafio. Ao longo dos anos, trabalhei incansavelmente, sempre lembrando das palavras de Manuel: o conhecimento é a chave para a liberdade. Aos 28 anos, finalmente me formei em Direito, e a sensação de vestir a toga era indescritível. Eu era uma doutora, e cada passo nessa jornada foi uma vitória sobre as correntes que um dia me prenderam. Foi durante minha formatura que a realidade se impôs com crueldade. Recebi a notícia do desaparecimento de Manuel e da morte de Clara, uma perda que cortou fundo, como uma lâmina afiada. Clara, minha protetora, havia partido, e seu fim nas mãos de Nestor era um eco do passado que eu desejava esquecer. A tristeza encheu meu coração, mas havia uma força dentro de mim que não poderia ser apagada. Em vez de me deixar abater, escolhi honrar o legado de Clara e Manuel, usando minha formação para lutar contra as injustiças que um dia me oprimiram. Agora, como advogada, cada caso que pegasse seria uma forma de retribuir ao mundo a esperança que eles me deram. O sonho deles se tornará minha realidade, e eu era, finalmente, a arquétipa da liberdade que buscava. A euforia da formatura logo se dissipou quando enfrentei a realidade do sistema judicial. A primeira vez que entrei em um tribunal como advogada, cheia de esperança e determinação, logo se transformou em uma amarga decepção. O caso que decidi pegar era a injustiça cometida contra Clara, e, indiretamente, contra mim. Mas ao longo do processo, percebi que a família de Nestor, além de poderosa e influente, sabia como controlar tudo ao seu redor. Os testemunhos eram manipulados, as evidências distorcidas, e eu me vi lutando contra um monstro que não apenas tinha dinheiro, mas também uma rede de contatos que se estendia por toda a cidade. Cada audiência se tornava uma batalha perdida, e a frustração crescia dentro de mim como uma tempestade. A impotência me consumia. Cada vez que saía de uma sessão do tribunal, a sensação de derrota se tornava mais pesada. As promessas de justiça que havia feito a mim mesma e a Clara pareciam cada vez mais vazias. A luta por reconhecimento e reparação se transformou em um pesadelo,
e a luz que antes brilhava dentro de mim começou a se apagar. As palavras de Manuel ecoavam em minha mente, mas a realidade era cruel. O que deveria ser uma busca por justiça se transformou em um labirinto de corrupção e poder, onde eu era apenas uma voz pequena, sufocada pelo barulho dos ricos e influentes. Cada tentativa de expor a verdade parecia mais um tiro no escuro, e a desilusão me fazia questionar se havia algum valor em seguir adiante. Foi em um momento de desespero e frustração que, ao caminhar pelas ruas, meus olhos se fixaram em um poste com um cartaz amarelado. O nome de Marcos estava lá, e o número de telefone parecia brilhar em meio à escuridão que me cercava. Era como se o destino estivesse me chamando. Meus pensamentos estavam emaranhados, mas a decisão foi impulsiva. Com o coração acelerado e a mente repleta de dúvidas, peguei meu celular e liguei para aquele número. O som do telefone chamando ecoava como um sinal de esperança, uma última tentativa de encontrar um caminho onde antes só havia muros. Eu estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia mudar tudo, mesmo que isso significasse mergulhar em um mundo que não compreendia completamente. Quando atendi a ligação e ouvi a voz de Marcos pela primeira vez, uma onda de emoções tomou conta de mim. Sua voz era grossa e profunda, como se carregasse o peso de segredos antigos e verdades não ditas. Ele falava com uma confiança que me deixava intrigada e ao mesmo tempo intimidada. Marcos não era um homem comum. Sua aura parecia vibrar com uma energia que transcende a realidade cotidiana. Ele me disse que sabia sobre minha busca por justiça e que havia formas de ajudar. Assim que desliguei, uma mistura de esperança e medo se formou dentro de mim. Eu estava prestes a entrar em um mundo que, até aquele momento, eu achava que não existia. Finalmente, o encontro cara a cara aconteceu em um pequeno café, longe dos olhares curiosos da cidade. Quando entrei, meus olhos imediatamente foram atraídos por ele. Marcos estava sentado em uma mesa no canto, e sua presença era inegável. Vestia roupas impecavelmente brancas que contrastavam com o ambiente, como um espectro que emergia de um sonho. Seu olhar austero e penetrante parecia vasculhar a alma das pessoas ao seu redor, e me senti exposta sob a intensidade de sua atenção. Quando ele me cumprimentou, a gravidade de sua voz ecoou no ar como um feitiço, enchendo o espaço com uma sensação de poder. A conversa fluiu de maneira fluida, mas havia algo nos seus olhos que me deixava inquieta. Ele falava de possibilidades que pareciam além da compreensão, e cada palavra sua parecia carregar um peso que eu não conseguia ignorar. Foi quando ele mencionou o ritual que meu coração disparou. Marcos falava com uma eloquência hipnotizante sobre o que poderia oferecer, mas havia um aviso claro em suas palavras. Tudo tem um preço. A maneira como ele disse isso fez meu estômago se revirar. Não era apenas uma questão financeira. Implicava sacrifícios que eu não estava certa se estava disposta a fazer. A ideia de me submeter a um ritual, de abrir mão de algo profundo dentro de mim, me deixava nervosa. Mas a promessa de justiça, de finalmente ter uma chance contra Nestor, era tentadora demais para ser ignorada. Era como se eu estivesse à beira de um abismo, atraída pelo brilho de algo que poderia me libertar, mas também me aprisionar de maneiras que eu não conseguia prever. Relutantemente, aceitei, mas a dúvida e a ansiedade pairavam sobre mim, como sombras que não se dissipavam. O ritual aconteceu em uma noite escura, quando a lua cheia iluminava o céu como um farol opressivo. O ar estava carregado de uma eletricidade que me deixava inquieta, e a atmosfera parecia vibrar com uma energia que eu não compreendia. Marcos me orientou a reunir uma série de materiais, cada um com sua própria simbologia. Velas negras para absorver as energias negativas, um punhado de terra da fazenda, que representava minhas raízes e as dores que eu carregava, e um fio de cabelo meu, que simbolizava minha conexão vital com o que estava prestes a acontecer. O espaço escolhido era uma caverna secreta, longe de olhares curiosos, onde as paredes pareciam sussurrar segredos antigos. Cada passo que eu dava em direção àquele lugar me deixava mais apreensiva, como se estivesse cruzando a fronteira entre o mundo real e algo tão obscuro que poderia me consumir. Ao entrar na caverna, fui recebida por um cheiro forte de ervas e incenso. Marcos já estava preparado, cercado por um círculo de velas acesas que tremulavam como se estivessem vivas. O ambiente era sombrio, e a luz das velas projetava sombras dançantes nas paredes, criando uma sensação quase alienígena. Ele me instruiu a me posicionar no centro do círculo, e o medo corroía meu estômago. O que eu estava prestes a fazer? A cada momento que passava, minha mente se enchia de dúvidas, mas a ideia de vingança contra Nestor e seus filhos me mantinha firme. Marcos começou a recitar palavras em uma língua que eu não entendia, e sua voz reverberava nas paredes da caverna como um eco de forças antigas. O clima se tornava cada vez mais pesado, e eu sabia que havia algo mais em jogo do que apenas o que estava diante de mim.
À medida que o ritual avançava, um tremor percorreu o ar, e o círculo de velas pareciam pulsar com uma energia intensa. Marcos pediu que eu visualizasse Nestor e seus filhos, imaginando os infortúnios que desejava que lhes caíssem. Eu os via em minha mente. Nestor, com sua arrogância, perdendo o controle sobre seus negócios. Os filhos, sempre cruéis, enfrentando as consequências de seus próprios atos. O medo que eu sentia se transformou em uma mistura de raiva e determinação. Quando Marcos finalmente fez o gesto final, um vento forte surgiu do nada, apagando as velas uma a uma, e a escuridão envolveu a caverna como um manto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer pairava no ar, como se o próprio universo estivesse prestes a se mover em resposta ao que eu havia invocado. Mal sabia eu que o que se aproximava era apenas o começo de um caminho que não teria volta. Voltar à cidade pequena onde eu havia sofrido tantas dores foi como abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado. A paisagem familiar, com suas ruas de terra e casas simples, me trouxe lembranças que eu preferiria esquecer. O peso do passado estava em cada esquina, em cada olhar de desprezo que me seguia, e eu sabia que meu retorno não era apenas uma questão de vingança, mas também de dever. Como advogada de um dos maiores escritórios de advocacia do estado, minha presença na cidade tinha um propósito. Mas o verdadeiro propósito era investigar o que havia acontecido com Nestor e seus filhos após o ritual que eu e Marcos realizamos. Era uma mistura de raiva e satisfação que me impulsionava, e cada passo que eu dava em direção à fazenda era uma afirmação de que eu finalmente tinha o controle da minha história. Os dias passaram lentamente, e a espera pelo resultado do ritual se tornou uma tortura incessante. Ao longo de 21 dias, observei de longe como a vida de Nestor e seus filhos começou a descarrilar. No início, eram apenas pequenos infortúnios, a perda de um contrato importante aqui, uma briga entre os filhos ali. Mas logo, as coisas se tornaram mais sérias. Nestor, que sempre havia se visto como intocável, começou a sentir a pressão de seus empregados, que se tornaram cada vez mais insatisfeitos. O clima na fazenda estava mudando, e eu não pude evitar uma sensação de satisfação ao ver o homem que uma vez me fez sentir tão insignificante enfrentando dificuldades. Marcos me dizia para ter paciência, explicando que o tempo dos espíritos sem luz era diferente, e que logo eu veria os resultados. Mas a impaciência crescia dentro de mim, como uma chama que não conseguia apagar. Quando isso vai acabar? Eu me perguntava, enquanto a ansiedade se tornava um peso em meu peito. À medida que os dias se arrastavam, a vida de Nestor se tornava um pesadelo. Os empregados da fazenda, cansados de serem maltratados e enganados, finalmente se uniram e confrontaram Nestor. O ataque foi brutal e inesperado. Ele, que sempre se achou o rei do mundo, agora estava à mercê de sua própria arrogância. Naquela noite fatídica, ele foi espancado de maneira tão cruel que a cena se tornou um eco sombrio de tudo que ele havia feito. O caixão foi fechado, não apenas por respeito, mas porque a visão do corpo era insuportável. O homem que um dia se ergueu como uma figura de poder agora era lembrado como um símbolo de medo e desprezo. Eu não pude evitar um sorriso ao pensar que a justiça estava finalmente sendo servida, mesmo que de forma distorcida. E os filhos de Nestor? Eles não escaparam do destino que o ritual havia preparado para eles. Um deles, consumido pela culpa e pela pressão, começou a adoecer. Seus negócios desmoronaram, e o dinheiro que antes fluía em abundância agora se transformava em dívidas. O último recurso que lhe restava foi o hospital psiquiátrico, onde ele se trancou em um mundo de desespero e loucura. O outro, incapaz de lidar com a realidade de sua nova vida, se tornou um pedinte nas ruas da cidade, um espectro do que um dia foi. A fazenda, antes vibrante e cheia de vida, agora estava abandonada, coberta por trepadeiras e sujeira, um local de mau agouro que ninguém ousava se aproximar. A cidade, que havia sido um palco de dor e sofrimento para mim, agora se tornava um lugar onde eu poderia reivindicar minha vitória. Uma sensação doce de vingança que se misturava com a satisfação de saber que não havia escapatória para aqueles que um dia me atormentaram. Quando finalmente soube que a vingança estava completa, uma sensação estranha tomou conta de mim. A satisfação que eu havia antecipado, o alívio por finalmente ver Nestor e seus filhos enfrentando as consequências de suas ações, não se manifestou como eu esperava. Em vez disso, um vazio imenso se instalou em meu coração. As memórias de todas as dores que eu havia suportado estavam lá, firmes e constantes, como sombras que não se dissipavam, independentemente do que acontecerá. A justiça servida não trouxe a paz de espírito que eu tanto almejava. Ao contrário, deixou em mim a sensação de que, mesmo após a luta, a guerra interna ainda persistia. Era como se, ao buscar a reparação, eu tivesse apenas aprofundado as cicatrizes que já existiam dentro de mim. Meses depois, um novo golpe me atingiu. Descobri que Manuel,
aquele que havia plantado a semente da esperança em meu coração, havia sido assassinado a mando de Nestor. A notícia chegou como um relâmpago em um céu claro, devastando qualquer resquício de conforto que eu havia conseguido construir. Sua morte era uma lembrança cruel de que, mesmo em nossa busca por justiça, as vidas dos inocentes estavam constantemente em risco. Manuel sempre acreditou em mim e na força do conhecimento, e sua perda transformou minha vitória em um luto profundo. Agora, além de carregar os traumas de meu passado, eu também carregava a culpa e o peso de sua morte, um fardo que parecia quase insuportável. A vingança, que eu havia imaginado como a chave para minha libertação, revelou-se uma armadilha. O sabor amargo de cada vitória se misturou com a tristeza do que havia perdido, criando um vazio que eu não sabia como preencher. A vida estava seguindo em frente, mas eu me sentia presa em um ciclo interminável de dor e reflexão. As palavras de Marcos ecoavam em minha mente, advertindo sobre os espíritos sem luz que poderiam se voltar contra mim. A incerteza sobre o que isso poderia significar me deixava inquieta. Eu temia que a escuridão que eu havia invocado, mesmo que para um propósito de vingança, pudesse me consumir de maneiras que eu nunca poderia ter previsto. Assim, enquanto caminhava pela cidade que um dia me fez sofrer, eu percebia que a verdadeira batalha ainda estava em andamento, não contra aqueles que me feriram, mas contra os fantasmas que habitavam meu próprio ser. Enquanto caminhava pelas ruas da cidade, uma nova determinação começou a se formar dentro de mim. Eu sabia que, apesar de todas as dores e tragédias, havia um caminho à frente que eu poderia escolher. Manuel e Clara, mesmo não sendo meus pais de sangue, me amaram com uma intensidade que transcendeu qualquer laço biológico. Eles me mostraram o que era ter esperança em meio ao desespero, e agora, eu sentia a responsabilidade de honrar esse amor. Decidi que não deixaria que o ciclo de dor se repetisse. Eu iria vencer na vida, não apenas por mim, mas por eles. Cada passo que eu desse em direção ao meu futuro seria um tributo ao que eles representaram para mim. Eu queria deixá-los orgulhosos, mostrar que suas lições e seu amor não foram em vão. Com cada conquista, eu celebraria suas memórias, transformando a dor em combustível para uma nova jornada. E mais importante, eu faria de tudo para que não existissem outras Larissas por aí. Meu objetivo era lutar contra as injustiças que ainda permeavam o mundo, usar minha voz e minha formação para ajudar outros a encontrarem a sua própria luz. Assim, ao invés de ser consumida pela vingança e pela dor, eu escolheria a esperança e a mudança. Com o coração tranquilo e a mente focada, sabia que o legado de Manuel e Clara viveria em mim, e que eu poderia ser a mudança que tanto desejava ver. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Esperamos que a história de Larissa tenha tocado seus corações e despertado reflexões sobre a vingança e a magia negra. Compartilhar este conteúdo é uma forma poderosa de levar essas importantes lições a mais pessoas. Ao fazer isso, você ajuda a criar um diálogo sobre temas que muitas vezes ficam nas sombras, permitindo que mais pessoas aprendam com as experiências e possam encontrar seus próprios caminhos para a luz. Não se esqueçam de conferir o vídeo que aparecerá na tela. Há mais histórias e insights esperando por vocês. Juntos, podemos continuar essa jornada de descoberta e reflexão. Até a próxima!